A taxa Selic subiu mais uma vez de 13,25% para 13,75% ao ano. E eu tenho certeza que vocês devem estar sendo bombardeados aí com um monte de conteúdo, um monte de vídeo falando: a taxa Selic subiu, onde investir agora, quais são os melhores investimentos, invisto na renda fixa, bolsa de valores, né? O que vale mais a pena? Mas calma, porque eu resolvi gravar esse vídeo aqui justamente para que seja o último vídeo que você vai precisar ver sobre esse assunto. Então, se te interessou, fica comigo e bora falar dinheiro. Opa, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Falando de Dinheiro. Se você ainda não é inscrito, dá essa força aqui, me ajuda, né? Não custa nada. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada que vem daqui para frente. Nesse vídeo eu resolvi não falar para você aqui quanto rende a poupança agora com a nova taxa Selic, quanto rende a NuConta, quanto rende o Tesouro Selic, quanto rende o CDB, porque isso você pode fazer sozinho. Você pode entrar num site aí na internet, um simulador, fazer todas as simulações com LCI, LCA, CDBs, título público, tanto pós-fixado, pré-fixado, IPCA, enfim, você consegue fazer todas as simulações, né? O mais importante não é eu ficar te mostrando aqui quanto rende em cada investimento, né, um valor X. O importante é você entender alguns conceitos que vão te ajudar aí toda vez que houver tanto uma subida da taxa Selic quanto uma queda, você consiga tirar uma conclusão do que você deve fazer e como você deve proceder em relação ao seu dinheiro, em relação aos investimentos. Separei aqui 4 coisas que você precisa entender para que você consiga investir em qualquer cenário. E aqui eu estou falando baseado num cenário, né, atual em que a taxa está subindo e não sei se vai parar, né, porque o próprio Banco Central já anunciou que pode subir mais um pouquinho essa taxa aí. Primeiro ponto que você precisa saber: quando a taxa Selic ela aumenta, isso significa que os investimentos em renda fixa que são atrelados à taxa Selic, né, usam a taxa Selic como referência, eles vão render mais a partir dessa modificação, desse aumento da taxa Selic. Então todos os investimentos pós-fixados que são atrelados à taxa Selic ou ao CDI, tem uma relação, né, que usa a taxa Selic como referência para remunerar os investimentos, todos esses investimentos eles vão começar a render mais. Se você parar para pensar que a taxa Selic estava em 13,25, se ela subiu para 3,75, todos esses investimentos que são atrelados a ela vão começar a render também 13,75. A grosso modo, é assim que funciona. Segundo ponto aqui, para quem pega dinheiro, empréstimo, financiamentos, fica muito mais caro para você pegar esse dinheiro emprestado. Ou seja, o custo do dinheiro ele fica muito mais alto. Terceiro ponto, a taxa Selic, além de ser utilizada aí como uma referência para remunerar os investimentos em renda fixa, ela também é o principal instrumento aí para regular a inflação, para manter a inflação sob controle. Toda vez que a taxa Selic aumenta, a inflação tende a diminuir. Em tese, deveria diminuir, mas na prática a gente está vendo aí que não está resolvendo muito, né? Tanto é que eles tiveram que fazer aí sucessivos aumentos na taxa e ainda assim não conseguiu resolver o problema, como a gente pode ver no nosso dia a dia. O quarto ponto é que, mediante um cenário aí de alta na taxa de juros, a bolsa de valores, né, o mercado aí de renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, né, que nada mais são do que um pacote de ações, vamos simplificar dessa forma. Esse mercado de renda variável, bolsa de valores, ele tende a cair, a se desvalorizar nesse momento, tende a ter um comportamento inverso à renda fixa pós-fixada, que é a renda fixa atrelada aí à taxa Selic, ao CDI, beleza? Depois que você entendeu esses 4 pontos, como você investe, né? No que você investe? Será que nesse momento você deveria focar seus investimentos somente em renda fixa, pular fora da bolsa de valores, parar de investir na bolsa de valores? Será que é isso que você deveria fazer? Na minha opinião, a primeira coisa que você precisa fazer é definir uma estratégia de investimentos. É isso que vai fazer você tomar as melhores decisões, independente do cenário, se é um cenário de alta da taxa Selic ou de queda da taxa Selic. E como você define uma estratégia baseado aí nos seus objetivos, porque é muito diferente você investir para o longo prazo e para algum objetivo de curto prazo. Exemplo, você quer viajar daqui a um ano, aí você vai pegar esse dinheiro e você vai colocar esse dinheiro em ações. Essa é a melhor estratégia em relação a esse objetivo dessa viagem daqui a um ano? Não, porque como ações, bolsa de valores é um mercado bastante volátil, pode ser que daqui a um ano você não tenha o dinheiro que você precisa, porque o mercado passou por um momento ruim, você teve uma queda nas suas ações, né, no valor que você investiu, e você não vai ter o dinheiro necessário lá na frente. Então, nesse caso, o ideal é você pegar o seu dinheiro e investir em algum ativo de renda fixa, porque dessa forma você não corre o risco de perder dinheiro e aí você vai ter todo o dinheiro que você precisa lá na frente. Por outro lado, se você está investindo por longo prazo, por exemplo, para sua aposentadoria, as ações, né, o mercado de renda variável, traz uma expectativa de retorno muito maior do que a renda fixa. Nesse caso, faz muito sentido você pegar uma parte, né, do seu capital, do seu dinheiro, alocar aí
em ações, em renda variável. Então a primeira coisa que você precisa definir, qual a sua estratégia em relação ao seu objetivo. É assim que você vai conseguir escolher um investimento, saber o que é melhor fazer naquele momento. O segundo ponto é você entender como funciona o mercado. Os investimentos de renda fixa, pós-fixados, né, que são atrelados à taxa Selic, eles são investimentos muito interessantes para objetivos de curto prazo. Reservas de emergência, viagens, enfim, coisas de curto prazo aí até 1 ano, 2 anos. E aí você poderia utilizar investimentos como o Tesouro Selic, CDBs, tanto de liquidez diária, como outros tipos de CDBs, né, com esses prazos de vencimento que eu falei. Você pode usar LCI, LCAs, porque você consegue nesse período pegar uma boa rentabilidade, que a gente não sabe até quando essa taxa alta de juros ela vai durar. Se ela cair e você tiver travado aí num investimento pós-fixado de 5 anos, por exemplo, se ela cair, esses investimentos vão acompanhar. Então o investimento está atrelado à taxa de juros. Já a renda variável, a bolsa de valores, nesses momentos, ela tende a desvalorizar, como eu já falei. Os preços caem bastante e isso normalmente acontece de uma forma generalizada. Agora a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte, tá bom, quando a taxa de juros sobe, taxa Selic, né? A tendência então é a bolsa de valores cair, os preços das ações caírem. Mas será que todas as empresas da bolsa, será que todas elas ficaram piores? Todas elas perderam de fato realmente valor? Todas elas estão ali atendendo seus clientes, produzindo seus produtos, atendendo o mercado, né, a demanda que existe? Lógico que assim, tem muitas empresas que pioraram mesmo, né? Os resultados delas não foram bons, então isso reflete também no preço delas na bolsa. Mas a maioria, né, as empresas boas, elas caem também, mas continuam sendo excelentes empresas. E essa queda é simplesmente uma circunstância, um ciclo de mercado que está acontecendo. Existem momentos em que as ações elas caem, outros momentos elas sobem. Se você entender como funciona o ciclo de mercado, você sabe que se aquela empresa é uma empresa boa, em algum momento ela tende a recuperar aquele resultado. E logicamente o preço tende a subir novamente. E se isso de fato acontece, o que a gente deveria fazer quando a taxa de juros sobe e a bolsa de valores cai? Comprar mais ações. Se as ações estão mais baratas, mas elas continuam sendo boas empresas e no futuro elas tendem a recuperar isso, a recuperar o preço, a recuperar esse valor de mercado, então significa que existe aqui uma janela de oportunidade para a gente investir. Porém, como eu disse, mediante uma estratégia de acordo com o seu objetivo. Se você determinou que vai investir, por exemplo, 50% em ações na bolsa de valores e 50% em renda fixa, você tem que se ater à sua estratégia. Não é porque a taxa de Selic subiu que você vai pegar todo o seu dinheiro e ficar investindo somente em renda fixa. Porque, como eu disse, nesses momentos também existe uma oportunidade para você investir na bolsa de valores. E também o contrário é válido. Não é porque existe uma oportunidade na bolsa, vai pegar tudo que você tem, vender e colocar na bolsa. O que você precisa fazer é se manter fiel à sua estratégia. Se você definiu 50-50, siga essa estratégia. Se você definiu 80% de ações, 20% renda fixa, ou o inverso, mantenha-se firme na sua estratégia. Ah, mas eu poderia ganhar mais se eu fizesse isso assim assado. Poderia, pode ser que sim. Porém, o que costuma acontecer é que quem fica pipocando muito de um lado para o outro, fazendo tudo que vai aparecendo, tentando tirar vantagem de tudo de uma vez, né? Normalmente essas pessoas acabam perdendo mais do que ganhando no longo prazo. Uma outra coisa importante que eu não poderia deixar de mencionar aqui nesse vídeo, quando a taxa de juros está alta, surge uma excelente oportunidade na renda fixa em outros dois tipos de investimento, que é o prefixado e o IPCA, que é o atrelado à inflação. E a oportunidade que eu estou falando é você se beneficiar da oscilação da taxa de juros. Como assim? Quando a taxa de juros está alta, você tem a oportunidade de se travar num prefixado ou também no IPCA, que nós temos ali o IPCA, que ele vai te pagar a inflação mais uma taxa de juros. Você pode travar numa taxa de juros ali mais alta. Quando essa taxa de juros ela começar a cair, você automaticamente começa a ganhar mais nesse processo. Exemplo, se você investiu num prefixado que está rendendo aí 14% ao ano, se a taxa de juros cair para 10%, por exemplo, você vai ganhar essa diferença a mais. Nós conseguimos ganhar dinheiro com essa oscilação. A gente tem que entender do mercado um pouquinho para saber quando a taxa de juros está com uma tendência de subir ou com uma tendência de cair. Além disso, também você pode se beneficiar aí do Tesouro Direto, de uma coisa chamada marcação a mercado, tá? Que a gente encontra tanto nos títulos prefixados quanto nos títulos IPCA+. E o que é a marcação a mercado? Todos esses títulos, eles têm um preço diário. Todos os dias, esse preço ele vai variando de acordo com a taxa de juros e com a oferta e demanda, né, de compra e venda desses títulos. Na prática, diferente de outros investimentos de renda fixa, prefixado e IPCA, que a gente vai ter aí CDBs, LCI, LCAs, esses tipos de investimentos, você não consegue resgatar antes. É só no vencimento, para que você consiga ganhar essa oscilação dos juros, porém você corre o risco da taxa de juros voltar.
exemplo, você comprou lá o prefixado a 14% com um vencimento para daqui de 3 anos. E aí deu 6 meses, a taxa de juros caiu para 10%. Você começou a ganhar 4% de diferença. Só que aí passou um ano, a taxa de juros voltou de novo para 13%. Você só está ganhando uma diferença de 1%. Ou seja, a sua rentabilidade a mais ela vai depender dessa flutuação da taxa de juros. Se ela se mantiver até o vencimento em 10%, você vai ganhar toda essa diferença. Se ela subir nesse período, você vai ganhar aí a diferença proporcional desse tempo que você ficou investido até o vencimento. E é aí que está justamente a diferença do tesouro prefixado e do tesouro IPCA+. A gente consegue aí aproveitar a oscilação da taxa de juros e antecipar esses juros que a gente vai receber, esses ganhos, a gente consegue resgatar antes do prazo. Em muitos casos você consegue aí, se souber aproveitar o momento do mercado, consegue ter um rendimento superior à bolsa de valores. Mas esse é um tema, um assunto para um outro vídeo, abordar ele de uma forma mais detalhada para que você entenda bem melhor, né, bem mais a fundo. Se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários marcação ao mercado. Se eu ver que tem muita gente, né, interessada, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu espero que eu tenha te ajudado a esclarecido um pouco aí do que você pode fazer quando tem esse cenário de alta da Selic, para que você consiga aí tomar a melhor decisão de acordo com a sua estratégia, de acordo com os seus objetivos, com o seu momento de vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com uma pessoa. Fazendo isso, você me ajuda demais, sério mesmo. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e a gente se vê numa próxima, beleza? Fui!